Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Vamos começar aqui a leitura. Então o Senhor Deus declarou, diga comigo, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Primeira coisa, é importante que todos entendam que casamento é uma ideia de Deus, um projeto de Deus. Diga comigo, casamento é uma ideia, um projeto de Deus. Só vou fazer uma observação antes de introduzir a palavra. Aliás, vou fazer duas colocações das palavras que nós trouxemos no decorrer da semana passada. Duas. Para pontuar e deixar muito claro, abra sua mente, peça a Deus que te dê lucidez, clareza mental, para que você possa absorver claramente a palavra. Primeiro ponto que eu quero fazer uma observação que não tem nada a ver com a palavra. Só recapitulando algo que nós falamos no decorrer dessa semana. A primeira coisa, falando sobre bênção e maldição. Nós meditamos desde segunda-feira, mostrando algo que é um grande equívoco na vida das pessoas. Tem sim o seu peso, porém, não é um fator determinante para uma vida bem-sucedida ou uma vida fracassada. O que? Bênção ou maldição? Ter nascido num lar de bênção ou ter nascido num lar de maldição? Não, nós vemos na Bíblia pessoas que nasceram em um lar com uma carga extraordinária de bênção, vindo de uma família extraordinariamente abençoada, consagrada pelo Senhor, e fracassarem. Tem gente que já nasceu com uma carga bendita, abençoada, uma carga de bênção sobre a vida, e fracassou. Por quê? Por causa da sua questão, da sua comunhão pessoal com Deus. Meu filho não vai caminhar debaixo da minha bênção. Ele vai ter que fazer o plantio dele. Ele vai ter que desenvolver o relacionamento dele com Deus. A comunhão dele com Deus. Ele vai ter que ter as experiências dele com Deus. Ele não vai caminhar, ele caminha até um certo ponto debaixo da minha bênção, e depois Deus vai requerer dele a comunhão pessoal dele. Amém? Então, como nós vemos pessoas nascer debaixo de uma carga maldita, absurda, nascer debaixo de uma carga de maldição absurda, e se tornarem pessoas extremamente bem-sucedidas. Então, não é ter nascido num lar de bênção ou num lar de maldição que é o fator determinante. E sim, o que você está fazendo agora. O plantio, o que você está fazendo agora é o que determina. É importante você entender isso, porque ter nascido num lar de bênção não foi garantia para muitos serem bem-sucedidos. E ter nascido num lar de maldição, posso dar exemplo, Jefté, que nasceu filho de um relacionamento, o pai relacionou-se com uma prostituta e nasceu Jefté. E se tornou um homem extraordinariamente abençoado. Raabe era uma prostituta e fez uma escolha extraordinária e mudou a sua história. Jesus vem dessa descendência. Mudou, curou o seu destino através da sua boa escolha. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar, para ficar bem fixo em cada um, ou fixado. Como também nós falamos sobre Paulo essa semana, que Paulo se achava de Deus,
se achava que era um homem extraordinariamente de Deus, usado por Deus, estava numa missão de Deus, e na verdade, Deus vem, a luz de Deus brilha sobre Paulo, Paulo cai no chão, e o Senhor diz a ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Não tinha nada de Deus, não fazia nada de Deus, e quem derrubou ele no chão foi Deus. Ficou cego, se levantou, Deus deu a direção do que era para fazer, mandou que ele fosse a um determinado lugar, e depois um homem de Deus fosse lá e orasse por ele, orou por ele, as escamas dos olhos caíram. Paulo, quando se levantou, Paulo se levantou como um novo homem, uma nova crença, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de falar e uma nova maneira de agir, ao ponto que as pessoas olhavam e diziam, perplexos: quem é esse? Esse não é aquele? Esse não é aquele que nos perseguia? Esse não é aquele? E confundia muitos. Eu disse, primeira coisa, cair é uma só vez. Quando você cai e você entende, e Deus te levanta, é para ser uma só vez, é para se levantar um só homem, um novo homem, uma nova mulher, porque quem derrubou Paulo no chão foi Deus, mas ali se levantou um novo homem, com uma nova mentalidade, uma nova visão, um novo espírito, uma nova maneira de viver, uma nova crença. Amém? Todos nós já tivemos a nossa queda, todos nós já caímos no chão, e essa queda, alguns por conta própria, mas Deus levantou, outros o próprio Deus derrubou, porque era para se levantar um novo homem, um novo espírito, uma nova mulher, uma nova maneira de viver, uma nova crença, um novo pensamento, uma nova maneira de falar e uma nova maneira de agir, de conduzir a sua vida. Amém? Então, grave isso, porque esses dois pontos são importantes. Fica aí dizendo, tem uma carga de maldição sobre a minha vida. Não, não tem carga de maldição. É o que nós estamos fazendo hoje. Não tem de que veio de geração, não tem, é o que estamos fazendo hoje. São as nossas escolhas hoje, que definem como será a nossa vida. Pode até ter vindo, mas a partir do momento que você passa a buscar a Deus, que você se torna uma nova criatura, um plantio de bênção, tudo isso muda. Amém? Então, começando aqui, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Projeto de Deus, casamento. Diga comigo, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É sempre aquela pergunta, como eu tenho conduzido a minha vida, tem glorificado a Deus? Eu tenho glorificado a Deus nas minhas atitudes, nas minhas escolhas? O meu casamento glorifica a Deus? Porque vida e vida em abundância envolve todas as áreas de nossas vidas. Ou eu estou errado? Ou eu estou errado? Sim ou não? Não. Absolutamente não. Eu tenho feito para a glória de Deus? Tudo na minha vida tem sido para a glória de Deus? Eu tenho essa preocupação, esse zelo? Porque existem muitas pessoas que me acompanham, inclusive os meus filhos, os seus filhos, seus familiares. Tudo que eu tenho feito para a glória de Deus? Isso glorifica a Deus? As minhas atitudes glorificam a Deus? Passa. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Diga comigo, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem. Diga comigo, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam
salvos. Essa é uma postura do verdadeiro cristão. Aonde nós estamos meditando? Na palavra, na Bíblia Sagrada. Amém? Então, para que tudo funcione, é importante que a gente entenda que este é um manual de vida. É um manual para que tudo funcione muito bem em nossas vidas. Se eu ignorar o que diz o manual, as coisas não vão funcionar bem. E a culpa não é de Deus, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa, porque estamos ignorando o que diz o manual. Quando nós, casamento, há um posicionamento de egoísmo muito grande dentro do casamento. As pessoas, elas vivem dizendo assim: tudo que eu quero é ser feliz. Tudo que eu quero é ser feliz. Então, automaticamente, quando nós nos posicionamos assim, nós estamos sempre esperando o que os outros vão fazer por nós, ou o que o cônjuge vai fazer por nós. E nós nos esquecemos de inverter um pouco a posição e dizer: o que eu vou fazer para que ele seja feliz? Eu quero fazer o meu cônjuge feliz. Eu quero fazer o meu cônjuge extremamente feliz. Porque nós estamos dando. E o primeiro ensinamento do Senhor é o dar. Você dá e você recebe. Quando nós nos posicionamos dessa maneira, porque é muito fácil. Deixa eu seguir um pouco mais, vamos lá. Mateus 19:3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois, diga comigo, se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres? Diga comigo: por causa da dureza de coração de vocês. Diga comigo: mas não foi assim desde o princípio. Volta ali, por favor. Quero que grave muito bem isso aqui. Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres por causa da sua dureza, da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Na verdade, eles estavam tentando pegar Jesus e fizeram essa pergunta a Jesus. Jesus se voltou: peraí, vamos ver o que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos ver o que está escrito na lei. Vamos lá. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar ou não casar. Jesus respondendo:
nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Diga comigo, nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns, diga comigo, são eunucos porque nasceram assim. O que é um eunuco? Você sabe, gente? Um castrado, né? Geralmente no passado se utilizava muito, né, essa expressão, e os grandes reis, como eles tinham os haréns, então eles castravam, né, aqueles que cuidavam do harém para evitar qualquer contato com as mulheres dos reis. Então, geralmente, eles eram castrados. Mas olha essa expressão. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Diga comigo, outros foram feitos assim pelos homens, caso que nós estamos citando aqui. Diga comigo, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E isso aqui é lindo, principalmente esse ponto é lindo, porque tem aqueles que nasceram com problemas, tem aqueles que nasceram impotentes, tem aqueles que nasceram já eunucos. Outros foram feitos assim pelos homens, como citamos os reis e etc. Não sei se existe isso aí por aí ainda nesses países mais radicais. Outros, diga comigo, ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Puxa vida. Por causa do reino dos céus. Como assim? Exemplo do próprio Paulo, que decidiu, em função do seu próprio ministério e de tudo que envolvia, né, o seu propósito, decidiu não se casar e não se envolver para se dedicar 100% à obra, ao propósito, à sua missão. Mas, voltando o texto, a ideia de Deus, o projeto de Deus, é que o homem se case, o homem se una à sua mulher, e ambos se tornem uma só carne, um só. Um só. Como existem outras referências bíblicas que nos ensinam como nós devemos agir no nosso casamento, como deve ser o nosso casamento, começando pelo cuidado, o zelo, o cuidado para com o meu cônjuge. Como o texto bíblico ensina, ninguém nunca feriu sua própria carne, mas antes a alimenta e sustenta, cuida dela de uma maneira toda especial, como o seu próprio corpo, porque quando eu firo de alguma forma, eu machuco de alguma forma o meu cônjuge, eu estou ferindo a minha própria carne, eu estou ferindo a mim mesmo e eu estou indo contra os ensinamentos de Deus e aquilo que Deus estabeleceu. Sem contar que a Bíblia diz que as nossas orações, elas podem ser impedidas. Nós podemos não ter as nossas orações respondidas por conta da negligência, por conta da má condução, por conta da dureza do nosso coração. Você prestou atenção que a leitura que nós fizemos, quando eles tentaram pegar Jesus, o Senhor Jesus, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Deu por causa da dureza de vosso coração, mas não foi assim no princípio. Não era dessa maneira no princípio, mas por causa da vossa maneira, da vossa dureza de coração. Por isso foi permitido naquele momento. Porém, hoje, nós precisamos falar de hoje.
E é um assunto bastante sério, bastante delicado, que ninguém casa. Ninguém casa. Casamento não é sinônimo de cárcere, prisão, de aprisionamento, de sofrimento. Será que é? Sim ou não? Não, não é. Não é, e não devemos ter essa visão, até porque é a nossa maneira de conduzir o nosso casamento é que vai fazer dele uma bênção ou vai fazer dele um grande problema, uma grande maldição. É a forma que conduzimos. Se a dureza do nosso coração, você sabia que há uma pesquisa que 70% das pessoas que se separaram e casaram de novo, após 10 anos, fizeram uma pesquisa e perguntaram a respeito sobre 70% dos entrevistados têm como melhor o primeiro casamento e não como o segundo. Sabia? Porque geralmente as pessoas buscam uma perfeição e são mais preocupadas com aquilo que o outro, eu quero ser feliz, quando eu deveria ter essa ideia, eu preciso fazer o meu cônjuge feliz, porque eu sou feliz fazendo o meu cônjuge, a minha própria carne, feliz. E geralmente há um egoísmo muito grande nisso. Há uma preocupação consigo e eu deveria ter a preocupação do que eu posso fazer, o que precisamos fazer. Nós casamos para viver bem, para viver uma vida abençoada e não para viver o inferno. A dureza de coração faz com que tomemos decisões da qual venhamos nos arrepender mais tarde. Decisões que não são boas, decisões que podemos pagar um preço alto, bastante alto. Eu estou atendendo um caso, olha que coisa, como é que o ser humano não sabe o que é da vida, né? E também não tem um problema nenhum, se porventura estiver aqui e fique a palavra, a colocação, justamente. Eu estou atendendo um caso que a pessoa dizia assim para mim: bispo, por favor, conversa com ela e manda ela me deixar em paz. Segue a vida dela. Eu não quero. Não quero. Não haja assim. Não haja assim. Não tenha esse tipo de atitude. Essa não é a postura de um homem de Deus. Isso não é o que Deus... Você se casou, você tem filhos. Não é dessa maneira. Agora, agindo na carne, você não vai resolver nada, só vai piorar. Não quero, não amo e tal. E aí vem os problemas. Relaxado, os defeitos, não se cuida, não tem bom cheiro, não sei o quê. Vai tudo aquilo. Bispo, por favor, peça, pelo amor de Deus, para me deixar em paz, some da minha vida. Ok. Não pedi nada, você acha que eu vou pedir uma coisa como essa? Você acha que eu vou pedir? Você acha que eu sou louco? A primeira coisa que a gente ensina é o seguinte: sempre aconteça o que acontecer, a gente ensina, aconteça o que acontecer, a gente ensina a reconciliação. Sempre. Em casos muito extremos, nós, querido, pode seguir o seu caminho, vai reconstruir a sua vida, porque a Bíblia te dá o direito para você reconstruir a sua vida. Segue o teu caminho. E aí, chegou um momento que saturou. Certamente ela sentiu o peso de tanta opressão, de tanta ofensa, ofensa mútua. E ela foi. A pessoa foi. Quando literalmente viu que foi, começou a cair a ficha.
Começou a cair a ficha. A pessoa se desestabilizou. A pessoa se desestabilizou completamente. Se transtornou. Aí se perdeu em tudo. Para quem estava comigo e acompanhou, eu disse: ninguém que não ama não se desestabiliza desse jeito. Ninguém. Só se desestabiliza dessa maneira porque ama. E agora, caiu a ficha quando perdeu. Caiu a ficha quando perdeu. E eu lembro que dentro da pessoa, você vê quando você está cego, você acredita que aquele é o grande problema da sua vida. Você acredita, você vê aquela pessoa como o problema da tua vida, é o grande problema que você tem na vida. Quando na verdade nós deveríamos parar, orar: Senhor, Senhor, não me deixe, Senhor, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, me ajuda a enxergar o que eu preciso enxergar. Talvez eu esteja agindo errado, eu estou focado só nos defeitos da pessoa, só olhando os defeitos, eu não consigo enxergar as qualidades. Tem tantas qualidades maravilhosas, mas a gente só olha o defeito, só os erros, só as falhas das pessoas. E aí, nesse caso, se desestabilizou completamente. Ficou completamente transtornado, perdeu o chão, não tinha cabeça para trabalhar, não tem cabeça para fazer absolutamente nada. A última vez que eu tive contato, eu disse assim: antes de começar a conversa comigo, você vai dizer uma coisa: você ama ou não ama? Amo. Falei: então por que não fala? Por que não fala? Por que fica sustentando esse orgulho desse jeito? Não é verdade? Por que vai sustentar um orgulho que está te matando, destruindo a tua vida, e você não tem coragem de falar, e agora está aí gemendo, padecendo, sofrendo? Poderia ter dito: eu te amo, eu preciso de você, eu quero que a gente mude coisas que precisa mudar, o que você tem que mudar, você vai mudar, eu vou lutar para mudar o que eu preciso mudar. Eu te amo, eu não quero largar de você, eu não quero me separar de você, eu preciso de você, você me faz falta. Só que agora, o lado de lá fechou o coração. O lado de lá fechou o coração. Não quero. Eu tenho traumas. E aí é que está. E você vê o quanto uma pessoa pode ser enganada pelas suas emoções. O quanto a dureza de coração pode matar. Porque eu estou falando para você ameno, de uma forma, eu estou trazendo de uma forma, mas o caso que eu estou lidando se desestabilizou completamente, perdeu o equilíbrio para a vida. Não tem cabeça para mais nada. Não tem cabeça para trabalhar, não tem cabeça mais para fazer absolutamente nada. E achava que não amava. Quando estava junto, não tinha aquela preocupação de cuidar, de zelo, de dar carinho, de falar palavras que cultivam o relacionamento, que é uma bênção. Passa, por favor. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Diga comigo: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga: tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Puxa vida, é o que Jesus veio para fazer. Tirar o coração de pedra, tirar esse coração duro, esse coração insensível, orgulhoso. O maior problema das pessoas é o orgulho. O orgulho tem matado, destruído vidas, destruído relacionamentos, destruído casamentos. O orgulho tem arruinado.
Porque o orgulho não deixa as pessoas ceder quando precisa ceder. O orgulho não deixa as pessoas agir com respeito quando deveria agir com respeito. O orgulho faz com que o cônjuge perca a admiração pelo cônjuge quando deveria estar vivo. Os três, o tripé, né? Os três pilares básicos de um casamento. Diga comigo: renúncia, respeito e admiração. Diga comigo: renúncia, respeito e admiração. Renúncia. O que é renúncia? Ceder. O que é renúncia? Ceder. Um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho, ajusta. Por que eu estou falando sobre isso? E por que nós estamos falando dentro do propósito? Porque, primeiro, a sua vida tem que glorificar a Deus, o seu casamento tem que glorificar a Deus, a tua família tem que glorificar a Deus. Porque se o teu casamento não glorifica a Deus, se a tua família não glorifica a Deus, como Deus pode te promover? Como Ele pode te promover? Existem pessoas orgulhosas, egoístas, nós precisamos estar atentos, isso é para todos nós, essa mensagem é para todos nós. Egoístas, orgulhosos, que só se preocupam com a sua própria vontade, só quer, como disse no início, e eu, e a minha felicidade? Minha felicidade está em fazer a felicidade do outro. Automaticamente, eu sou correspondido e eu sou abençoado por Deus. E ambos seremos felizes. Ambos. Nós precisamos ter cuidado como temos conduzido, porque Deus está vendo cada situação. Deus está observando cada situação, cada atitude que temos. E nós não vamos colher nada diferente daquilo que temos plantado, porque a nossa fé, presta atenção, a fé tem ação completa. A fé deve envolver todas as áreas da nossa vida. A fé deve fazer com que eu cuide bem de tudo que envolve a minha vida. E, se você não sabe, o primeiro milagre que o Senhor realizou não foi de cura, não foi de libertação, não foi expulsando demônios. O primeiro milagre que Ele realizou foi uma intervenção num casamento. E por que começa o ministério de Jesus num casamento, por favor? Por que será que começou o ministério de Jesus justamente numa festa de casamento? Vamos lá, vamos passar. Porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo, diga comigo, porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. O Espírito de Deus entra em nós, então Deus, o Espírito, nós somos dirigidos, conduzidos pelo Espírito e fazemos o que Deus aprova. Pode passar. Terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos, diga comigo, também haviam sido convidados para o casamento. Que coisa maravilhosa, né? Convidaram Jesus para o casamento. E a melhor coisa foi Jesus estar ali naquele casamento. Foi a melhor coisa. Por quê? Vamos lá. Tendo acabado o vinho, você sabe que o vinho, ele representa várias coisas na Bíblia, né? Ele representa alegria, ele representa o espírito, ele representa felicidade, prosperidade. Tem vários significados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, diga comigo, façam tudo o que ele lhes mandar. Esse é o segredo. O que é? Você quer um milagre? Você quer realmente um milagre?
faça tudo que Ele mandar. Faça o que Ele mandar. Para que haja o milagre, faça tudo o que Ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra. Diga comigo, 6 potes de pedra, ou 6 talhas. 6 talhas. Primeira coisa que é importante você entender, que todas as vezes que a Bíblia se referiu ao número 6, está se referindo ao homem, um número de homem, e atitudes que cabem ao homem. As talhas, sabe como é que era a talha? 6 potes de pedra. 6 potes de pedra era como se você pegasse uma pedra bruta, e começasse a escavar e moldar aquela pedra. Você vai lapidando aquela pedra como se fosse um vaso. Ali o vaso. Então, você vai fazendo como um vaso, vai transformando num pote. 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Cada um tinha um tamanho entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Diga comigo, a água representa a palavra e o Espírito Santo. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubesse, os serviçais que haviam tirado a água, ele então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos lá, vamos voltar ao raciocínio aqui. Acabou, Jesus foi convidado para aquele casamento. Nós temos falado nos últimos dias, eu vou fazer várias observações, tá? É extremamente importante, viu, os que não são casados ainda, que não foram casados, é extremamente importante que você esteja atentos a algumas direções, orientações que a Bíblia nos ensina. Primeira coisa, você vê que quantas pessoas saem casando sem direção alguma, saem se juntando, saem se amaziando, saem fazendo sem se preocupar, sem convidar o Senhor, né, a bênção do Senhor, a presença do Senhor para a sua vida, para o seu casamento. E aí, o que acontece? O vinho acaba. Ali demorou uma semana, acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a festa, acabou. E se Jesus não estivesse ali, não teria acontecido esse milagre extraordinário. Se Jesus não tivesse sido convidado, como é que seria a partir do momento que acabou a festa, acabou a alegria? E aí? A Bíblia nos ensina, jovens,
Solteiros, a Bíblia te ensina o seguinte: não se meta em julgo desigual. O que é se meter em julgo desigual? Cuidado com o julgo desigual. Cuidado com quem você faz aliança. Todo o tempo o Senhor fala de aliança. O Senhor ensinou no passado o seu povo não fazer aliança com povos estranhos. Não fazer aliança com homens, mulheres que servissem a outros deuses, porque isso seria um problema, seria a contaminação do seu povo. Seu povo deixaria de ser um povo puro, haveria contaminação e a fé seria prejudicada. Há textos bíblicos que o Senhor leva tão a sério isso, quando outro dia nós falamos a respeito de uma lei que foi mudada, quando as filhas de um homem as filhas foi até Moisés reivindicar o direito de herança, porque o direito de herança era simplesmente para os filhos, para os homens, e elas foram reivindicar: nosso pai morreu, e como ele não tem filho, nós estamos aqui para reivindicar a herança de nosso pai, para que não acabe com o nome do nosso pai, com a genealogia de nosso pai. E Moisés foi consultar o Senhor, e o Senhor disse: elas têm razão, dê a elas o que é delas. Mas aí outros chegaram e disseram assim: mas como é que vai ser? E se elas se unirem e casarem com povos estranhos, como é que será? E aí o que é a herança do nosso povo vai para os povos estranhos? O Senhor disse: eles também têm razão, então vamos estabelecer uma lei então que elas não se aliem, não podem se casar com homens de outras nações, ou homens que são de outros povos que sirvam outros deuses. O Senhor sempre se preocupou com isso nos mínimos detalhes. Então, quando a Bíblia diz: não se metais em julgo desigual, cuidado aonde você vai se meter, porque a intenção de Deus é que a sua família seja uma família pura, que a sua família seja uma família de Deus, consagrada, que sirva um único Deus, que você e sua casa adore, que você e sua casa sirva ao Senhor. E quando acontece de se meter em julgo desigual, começam os problemas a partir de ali, porque não crê, não serve, não tem o mesmo temor, não tem a mesma direção, não tem as mesmas orientações, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Aí é um problema sério e começa ali as desgraças. Sem contar quando nascem os filhos, como é que será? A que Deus esses filhos vão servir? A que Deus esses filhos vão servir? Olha que encrenca que acontece, não é verdade? Aí o papai vai para a Umbanda, o filhinho, a mamãe vem para a igreja evangélica, e aí o filhinho vai para onde? E começam os problemas. E aí o que poderia ser um lar de bênção, que poderia ser um lar aonde o Senhor é o cabeça, o marido é o cabeça da mulher e o Senhor é o cabeça da família, é o cabeça da casa, é um problema sério. Então, esse é um ponto importante para os solteiros e para os casados. O casamento, essa festa, e o porquê, o simbolismo de tudo isso, dessa transformação, desse milagre maravilhoso que o Senhor realizou em um casamento, numa festa de casamento, mostra alguns princípios importantes. Que aquela pedra, ela foi lapidada, foi escavada, e o Senhor posteriormente mandou que derramasse o que sobre dentro daqueles potes? Água. Água representa o Espírito, água representa a palavra. Enchesse, cada um dentro da sua medida. Havia potes maiores, havia potes menores, havia pote que cabia muito, havia pote que cabia menos. O interessante é que o mesmo Deus poderia ter dito: traga os potes, e feito aparecer já direto o vinho. Mas mostra um princípio do Senhor, porque tudo Ele trabalha dentro
o ato de cooperação. Diga comigo, nós somos cooperadores de Deus. O homem faz a sua parte, Deus faz a sua parte. A parte que cabe ao homem fazer, Deus não vai fazer. Encha os potes de pedra de água. Encha os potes de pedra de água. Encha, segundo a sua capacidade. Quanto maior, quanto mais perfurado, quanto maior o pote, mais vai se encher. Encheram e fizeram o que o Senhor mandou. Depois foi transformado a água que estava ali em vinho, que simboliza alegria, que simboliza felicidade. Ô bispo, o que isso tem a ver? Coração de pedra tem que ser escavado. Coração de pedra tem que ser cheio da palavra. Coração de pedra tem que se encher do Espírito. E quanto mais você se enche da palavra, quanto mais você se enche do Espírito, mais alegria, mais felicidade, mais abençoado você será, mais condições você terá de fazer o que Deus está mandando fazer e você ser bem sucedido em tudo que você fizer. Nessa manhã, o seu casamento. Amém? Eu não consigo. Escave. Derrame água, se encha da palavra, se encha do Espírito, porque Deus vai transformar essa água em vinho, em alegria, em felicidade, em bênção na sua vida. Ninguém consegue mudar se não se encher da palavra. Ninguém consegue mudar, vai continuar o coraçãozão de pedra. Tem que escavar, para caber, para encher. Aonde não está escavado, bate e cai fora. A palavra muda. Eu tenho minha maneira de pensar, coração duro. Eu já estou cansado, coração duro. Orgulhoso, mas eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu tenho o desejo de ser feliz. Nós precisamos pensar com muita seriedade nisso. Por quê? Porque a única coisa, claro, vamos aqui analisar cada situação. O que nós estamos ensinando? Nós estamos ensinando a pessoa, seja qual for a situação, a pessoa deve lutar pelo seu casamento, pela restauração, pela reconciliação. Cada caso é um caso. Cada caso uma situação. Porém, se não está envolvido aquilo que nós lemos ali, que existe uma série de negligências, existe uma série, a quebra da aliança através da infidelidade, os maus tratos, a agressão, o abandono, uma série de coisas envolvidas. Uma série. Porém, tem gente querendo terminar o casamento ou facilmente. Há também uma pesquisa que o número de casamentos dentro da igreja não é muito diferente dos casamentos da maior parte da população. O número de separação. Você vê, isso está errado. Porque nós temos recursos para agir diferente. Nós temos ensinamentos para agir diferente. E não existem situações que é o seguinte: se não houver uma mudança aqui, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto e nada vai mudar. É verdade ou não é? Porque se a gente sempre espera e cobra mudança sempre do outro, vai para o outro casamento, vai para outro casamento, vai para outro, ou senão vamos fazer parte daquele grupo que diz que faz parte da estatística dos 70%, que depois de 10 anos diz, na verdade o outro era melhor. Porque estamos fazendo tudo igual.
não mudamos nada. A atitude é a mesma, a maneira de conduzir é a mesma, a maneira de lidar é a mesma, o egoísmo é o mesmo, o orgulho é o mesmo. E aí eu não preciso sofrer uma perda, como citei aqui, terrível, para cair a ficha que era importante para mim, que eu amava. Você já viu aquela lenda dos 1000 espelhos? Sim ou não? Dizem que um cachorrinho entrou numa casa em que tinha um trabalho com espelho e que ele refletia 1000 faces. E ele entrou sorrindo. E quando ele olhou, ele viu o reflexo dele com 1000 cachorrinhos sorrindo para ele. Ele disse: nossa, que maravilhoso! Que lugar extraordinário, todo mundo rindo para mim, que coisa linda. Depois veio na sequência, entrou um cachorro carrancudo, bravo, rosnando, carudo. Ele entrou e já viu aquele monte de cara rosnando para ele, aquele monte de face. Ele disse: credo, que lugar ruim, que lugar horrível, né? Um monte de cachorro com essa cara feia. E aí? O que significa isso? Era o reflexo do que ele... Era o reflexo da imagem dele. E nós precisamos estar atentos, porque a nossa casa está cheia de espelho. Viu? Nós precisamos estar atentos, porque nós vamos ter a casa, o lar que nós estamos refletindo. Que eu possa chegar e... vai ter um monte quando. Todo mundo na mesma reação. Todo mundo da mesma forma. Porque é reflexo daquilo que eu estou transmitindo. Isso é uma responsabilidade. Essa é uma responsabilidade. E nós precisamos estar atentos a isso. Eu preciso estar atentos. Eu sinto de falar sobre alguns pontos importantes. Diga comigo. Casamento é renúncia, respeito e admiração. Então, o que é renúncia? O que eu disse? Ceder. Ceder. Eu preciso estar atento. Diga o segundo, qual que é? Respeito. Respeito. E, consequentemente, a admiração. Nós temos uma imagem, uma boa imagem a ser construída, porque é aquela velha história, né? Você se unir a uma pessoa, fazendo essa pessoa a princípio estar apaixonada ou te amar no começo é uma coisa, e conseguir manter isso ao longo dos anos. E conseguir manter isso ao longo dos anos. Será que é fácil? Sim ou não? Sim ou não? Não, não é. E aí, esse renúncia, respeito e admiração, ele está justamente, ele vai ser colocado em prática na caminhada, é na jornada. Porque eu tenho, não é renunciar uma vez, é uma vida de renúncia. E nós precisamos estar atentos ao que, como nós agimos em relação ao nosso cônjuge. Cuidado com a negligência. Cuidado com o desrespeito. Hoje eu vejo, não só na maneira de falar, no trato, na maneira de se comunicar, todo mundo precisa abaixar o tom de voz, porque se não abaixar o tom de voz, o tom vai ser elevado e não há comunicação, há só ofensa, ninguém vai se comunicar. E tem uma coisa grave aí, porque os filhos estão observando, a família, os filhos estão aprendendo, estão observando o que está acontecendo. Vão seguir o bom exemplo ou o péssimo exemplo? Renúncia, respeito. Renúncia, respeito. Renúncia, respeito. Nós cedemos por amor, cedemos pela fé, cedemos espiritualmente. Eu não vou fazer aquilo que é um desrespeito, ou que ofende, ou que magoa, ou que machuca o meu cônjuge. Eu vou dar um exemplo simples.
Vou dar um exemplo simples. Isso é no dia a dia, na comunicação, né? Nós precisamos ter uma boa comunicação, conseguir nos comunicar. E grave uma coisa, viu, gente? Grave uma coisa. Se o casal estiver bem, toda a família vai estar bem. Se o casal estiver mal, toda a família vai estar mal. Se o casal estiver bem, toda a família vai estar bem. Mais uma coisa. Se o casal estiver bem, a tendência é que tudo caminhe bem. Se o casal estiver mal, a tendência é que tudo caminhe mal. Essa é a tendência. E mais, eu tenho uma coisa que eu converso sempre com a minha esposa. Quem vai envelhecer juntos sou eu e ela. Os nossos filhos vão seguir a vida deles. Se ela não tiver a mim e eu não tiver a ela, nós vamos estar só, cada um sozinho, quando poderíamos estar juntos, como a Bíblia nos ensina. Então, eles não são nossas prioridades. Nós vivemos os dois por eles. E quando o casal está bem, nós falamos uma só língua e nós temos autoridade sobre os filhos. Quando estamos divididos, não conseguimos ter autoridade sobre os filhos, porque eles não sabem a quem ouvir. São duas vozes distintas. Eles se perdem. E mais, estou pouco me importando para o que você pensa. Pode começar a se importar, porque no final você só tem ele, ou só tem ela. Viu? Você que está mais preocupado com os de fora do que com os de dentro, os de fora não vai estar com você futuramente. E ele não vai estar com você, não vai te apoiar. Você que está mais preocupado em agradar aos outros do que o seu cônjuge, eu quero te dizer que você está fadado ao fracasso, porque lá na frente, você teria o seu cônjuge como um só com você, para te apoiar. E hoje, existem pessoas mostrando que é mais importante os de fora do que o próprio cônjuge. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Você mostrar aos outros, aos da sua família, aos seus amigos, que você mostrar à sua família, o seu cônjuge, que os seus amigos, a sua família, é muito mais importante do que eles. Está errado. E isso vai te pesar. Vai te pesar. Não. Começa assim. Se a minha esposa, eu sou um só com ela, nós somos um só, não somos? Então tem coisa mais importante do que eu mesmo? Não. Não tem coisa mais importante do que eu mesmo. E eu e a minha esposa somos um só. Nós cuidamos um do outro e cuidamos da nossa família, cuidamos dos nossos filhos. E dentro dessa linha de respeito, que é o ponto que eu falei que eu gostaria de falar, de tocar, a gente precisa ter um mínimo de respeito para com aquilo que agrada e aquilo que desagrada. Por exemplo, posso falar de redes sociais? Tem coisas que é para o trabalho, é bacana, você usa as redes sociais para o seu trabalho. Tem coisas que é excesso de exposição. E, sinceramente, ridículo. É excesso. E o próprio cônjuge pede para não fazer. Não faça, porque isso não me faz bem, eu não gosto. Isso deve ser respeitado. Isso deve ser respeitado. Porque o que eu não quero, eu também não faço. Tem coisas que não é bacana, tem coisas que são exposições, tem coisas que é desrespeito, tem coisas que dá margem. É verdade ou não é? Você pensa que de vez em quando nas minhas redes sociais não entra alguém e diz assim para mim, oi? Falou só oi, eu já sei. Outro dia uma disse assim, sabia que você é um gato? Eu entrei e disse, corte, pode bloquear. Pode bloquear. A ideia já não é... A intenção, ela já mostrou para mim qual é a intenção.
É verdade ou não é? Já mostrou para mim qual é a intenção, e a intenção não é boa. Então, eu vou fazer aquilo que a Bíblia me ensina: fuja. Fuja da aparência do mal, sai fora. Então, existem coisas que a gente automaticamente já pode acontecer. Pior ainda quando a gente dá uma margem para isso. Muito pior. Então, nós precisamos ter uma postura de seriedade, nada que envergonhe o nosso cônjuge, nada que aborreça, nada que gere algum desgaste. Nós precisamos ter essa preocupação, porque casamento é isso. Casamento é isso. Senão, daqui a pouco começa uma briga, um desgaste violento. E aí, por que essa briga? Não, nós vamos separar, e não dá mais. Não, mas por que vocês estão separando? Por causa das redes sociais. Por causa das redes sociais? Por causa de uma foto, por causa de não sei o quê. E aí? Não pode acontecer como eu estou dando o exemplo aqui, o depoimento para vocês? Não quero. Bispo, manda embora. Bispo, manda me deixar em paz, bispo. Eu quero paz. Não suporto mais, não gosto, nunca amei. Cuidado com as palavras. Porque o caso, eu estou atendendo esse caso. Foi. E o mundo acabou. O chão desabou, desmoronou. Não tem cabeça para mais nada. Porque agora tudo que quer é a família de volta. Tudo que quer. Tudo que tem buscado. Cuidado para não ser enganado pelas suas emoções. Cuidado para não ser enganado pelo orgulho. Cuidado com o coração de pedra. Joga água aí, enche de água e convida Jesus para transformar. Enche de água, enche da palavra, enche do Espírito, enche, porque só você se enchendo aqui Jesus não transformou, Jesus não disse assim: haja água aí dentro. Aliás, haja vinho. Foi isso que ele disse? Não. Traga e encha de água. Foi clara a direção, não foi? Traga, pega 6 potes e encha de água. Encha de água. Aí ele transformou. Disse: sirva. Vamos lá, estou terminando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Que coisa linda, né? Como é lindo a sua vida, a sua família, o seu casamento, ser um bom testemunho, e você poder fazer isso aqui, ó. Possamos consolar os que estão passando por tribulações, porque a nossa vida glorifica o Senhor, nosso lar, nossa família glorifica o Senhor, nós somos bons exemplos, nós passamos por muitas coisas, por muitas lutas, mas nós conseguimos vencer, conseguimos dar a volta por cima. Falando da transformação de água em vinho, o melhor vinho foi servido por último. Ou seja, independente do que eu vivi, do que eu passei, das lutas, dos problemas, a melhor alegria, o melhor tempo de felicidade, você vai viver a partir de agora. Você pode viver agora. O melhor tempo da sua vida, o melhor tempo de felicidade, de alegria, de realizações, você pode viver agora. Independente dos desgastes, isso é uma decisão que a gente toma. Porque às vezes a gente vem num sistema e precisa as escamas dos olhos caírem para a gente enxergar. Não, está errado. Está errado. Poxa vida, se o meu casamento acabar, se a minha família não estiver, eu vou sofrer, eu vou gemer, eu vou padecer, vai me fazer falta. E o Senhor me abençoou.
eu sempre digo, né? Olhe sempre o seu cônjuge, sua companheira, o seu companheiro, como um presente de Deus. Como um presente de Deus, uma bênção de Deus na sua vida. Quando a gente olha como um presente de Deus, mas presente tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado. Tem que ser zelado. As coisas são cuidadas, as coisas são zeladas. Vamos lá, estou terminando. Você, olha Cânticos, diga comigo. Diga, você é toda linda. Ah, faz quanto tempo que você não fala isso para sua esposa? Diga aí, você é toda linda. Ah, para de vergonha, vai. Para de vergonha, para de ser orgulhoso. Vem cá, querida, vem cá, querida, vamos. Cadê minha querida? Vem cá. Quando eu era pequenininho, eu falava assim, né? Escutava meu pai falar assim. Meu pai e minha mãe ficavam assim, bem. Aí eu chego pequenininho um dia e falo assim, eu também quero um bem para mim. E casamento, olha que coisa, como é que a gente pode transmitir algumas coisas que não são boas, né? Eu não vou me esquecer. Ô Sangalete, fica em pé aí. Olha o Sangalete lá. Eu não vou me esquecer de uma experiência muito interessante que nós vivemos no casamento do filho dele. Acho que foi do filho, isso. O casamento do filho dele. Todo mundo emocionado e chorando. Todo mundo emocionado e chorando no casamento. O netinho dele, quantos anos ele tinha, Sangalete? 3? 2 a 3 aninhos. Ele olhou e disse assim, eu não quero casar não. Por quê? Porque ele viu todo mundo chorando, e achou que casamento era um sofrimento, um castigo. Entendeu? Olha que imagem. Naquele momento ele captou aquela ideia, porque ele olhou, viu a mãe chorando, viu os familiares emocionados, todo mundo emocionado com o casamento, ele disse, eu não quero casar não. Né? Porque deve ser sofrido, né? Todo mundo chorando no dia de casamento. Fique em pé, por favor. Olha o que diz no livro de Cânticos dos Cânticos. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Acha, bispo, que eu vou falar isso? Aí, o que ela vai fazer? Ela vai achar que ela está certa. Não é isso. Mas você sabe que até para a gente abordar os pontos, primeira coisa, dê a mão à sua esposa aí, fica de mão dadas com ela, com a tua família de preferência. Tudo tem a maneira certa, né? Às vezes, um momento como este, querida, você é linda. Tem uma outra colocação que dizem que, já ouviu aquela frase, todo mundo fala aí, diz que a grama do vizinho é mais verde? Não tem esse termo aí? Sim ou não? A grama do vizinho é mais verde. Faz a sua ficar verdinha. Faz a sua ficar verdinha. Faz a sua grama ficar mais verdinha, mais bonita do que a do vizinho. Precisa levantar um murão, não. Faz ficar verdinho. Trabalha isso. É possível que a tua grama fique tão verde quanto a do vizinho. O que o vizinho fez para dele ficar verdinha? E às vezes também não é, né? É só ilusão, né? Sim ou não? Então, você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Mas você já deu uma quebrada no gelo, não deu? Querida, você é linda, você não tem defeito. Só esse pontinho seu, que às vezes excede. Você é todo lindo, meu querido. Né? Você não há defeito algum.
é o que a Bíblia nos ensina. Passa, por favor. Você fez disparar o meu coração. Minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosos são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Essa é uma outra coisa bacana. Nós precisamos, é como eu disse, né? Nós precisamos estar atentos nos mínimos detalhes. Eu sempre, quando falo de casamento, eu sempre busco o passado, o início. Poxa vida, como a gente tinha uma preocupação tão bacana, né, com a imagem, com a boa apresentação. Quando você se conhece, você quer vestir as melhores roupas, você quer estar altamente perfumado, né? Você quer demonstrar, você quer causar aquela boa impressão, o bom cheiro, né? O perfume, o bom hálito, tudo nos mínimos detalhes a gente tem a maior preocupação. Por que depois isso muda? Por quê? Não pode. É importante isso. É importante a gente se preocupar, porque é bacana você olhar, o casal olhar um para o outro, continuar achando bonito um ao outro, né? Causando sempre uma boa impressão um ao outro. Eu sempre falo, né? Eu tenho uma maior preocupação, às vezes, a maior parte das vezes, quem compra o meu perfume é a Liliane. Porque eu tenho perfume que eu gosto, mas a maior parte quem vai sentir é ela. É verdade ou não é? Eu não fico assim, ó. É ou não é? Eu não tem jeito, a não ser que eu passe aqui e fique assim depois, né? Do contrário, a gente não sente em nós mesmos. Então, quem vai sentir é ela. Quando ela chega e diz, nossa, que gostoso, que cheiro gostoso. Não, eu estou sentindo o teu perfume. Né? Aí você passa até mais para ela falar, não falou hoje. Então, toda essa preocupação, todo esse zelo, e é importante a gente incentivar um ao outro, incentivar a grama a ficar mais verdinha. Entendeu o que eu quis dizer, não? Não, bispo, não entendi não. O que é seu também pode ser bonito, pode ser maravilhoso, uma imagem bonita, um lugar gostoso, abençoado, é possível. Só que coração de pedra tem que se encher da palavra, encher do Espírito, e é possível transformar a água em vinho, a alegria. O vinho acabou, a alegria acabou. Acabou no seu casamento o vinho? Acabou no seu casamento a alegria? É possível transformar, passar por esse processo de transformação, e o melhor vinho ser servido agora no final. Você viveu os melhores momentos da sua vida, do seu casamento agora no final, mas isso é uma decisão que a gente toma, é uma decisão, não existe nada perfeito, mas a gente toma decisão. É como eu sempre digo, a Liliane não é perfeita e nem eu sou perfeito, mas nós decidimos. Está aqui o manual. Está aqui o manual. Tem receita para tudo. Se eu quiser agir do meu jeito, da minha forma, com a minha natureza humana, eu posso agir. E o que eu vou fazer? Eu vou estragar tudo. Eu vou estragar tudo. Ou ela vai estragar tudo.
Mas nós tomamos uma decisão de agir à luz da palavra, de conduzir nossa vida à luz da palavra, de dar a importância que Deus dá a tudo nos mínimos detalhes. E essa reunião é para mudar muitas coisas. É uma decisão. É uma decisão de fazer diferente. É uma decisão. O meu coração está endurecido, bicho. Deus troca coração de pedra e coloca coração de carne. Eu quero. O que eu quero? Eu quero fazer a vontade de Deus ou a minha vontade? Eu quero fazer a vontade de Deus ou a minha vontade? Cuidado para de repente não estar achando que é uma maldição o que você está fazendo hoje. Achar que você não nasceu para ser feliz porque você carrega uma carga de maldição, e não é verdade, é o que você está fazendo hoje. Não é carga de maldição que está vindo de lá não, é o orgulho, é o temperamento, é a dureza de coração, é o desrespeito, é a falta de respeito para com o cônjuge, de cumplicidade, de ser um incentivador um do outro. Eu sou extremamente incentivador às coisas que a Liliane, ela almeja fazer. E ao mesmo tempo ela é extremamente incentivadora e apoiadora daquilo que eu desejo fazer. E isso é ótimo. Eu vivo os sonhos dela e ela vive os meus sonhos. Eu a apoio nos sonhos dela e ela me apoia nos meus sonhos. Há momentos que eu tenho que apoiá-la nos sonhos dela primeiro. Daqui a pouco ela está apoiando no meu também. Há momentos que ela tem que apoiar os meus primeiro. Daqui a pouco ela está apoiando a mim nos meus. Renúncia. Renúncia. Respeito. Respeito. E um bom plantio na vida do cônjuge. Amém? Feche os seus olhos, por favor. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.